Eclesiastes 1, 1 ao 11, tudo 1. Bom, o tema é, nada tem sentido. Eu acho que algumas outras Bíblias devem estar falando também, tudo é vaidade. Né? Vamos descobrir, entender um pouco mais essas palavras. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de verdade, nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, e o que foi feito será novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer? Veja isto, é novo. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda viram, também poucos serão lembrados pelos que vierem depois deles. Pois bem, Eclesiastes também é um livro de sabedoria. Sabedoria também em forma poética, assim como salmos, provérbios e cânticos. Né? E em forma de sabedoria, pensando em sabedoria para a vida, refletir no sentido da vida é uma questão de sabedoria, de pensar, né, de a gente refletir o que de fato buscamos, o de que de fato temos expectativa. E essa é a grande pergunta do pregador. Né? No original é o Kohelet, que é o orador, aquele que anuncia, que está diante de uma plateia, comunicando, no caso aqui, a sua sabedoria. Vamos pensar, talvez, aqui, que ele estava num grande evento, né, como nós temos hoje, que tem aqueles palestrantes super famosos, que vai compartilhar suas experiências para um grupo de pessoas. Sendo que aqui o grupo de pessoas são os jovens, um grupo mais jovens, e esse pregador, esse orador, já é um homem mais velho. E logo aqui, então, ele já vai, logo no início, ele já dá suas credenciais. Ele diz que ele é o filho de Davi, rei de Jerusalém. Ou seja, nada mais, ele é filho do rei mais proeminente de Israel, do rei que é referência de Israel. O rei que foi escolhido segundo a vontade de Deus, segundo a grandiosa sabedoria de Deus, segundo a vontade de Deus. Deus escolheu o rei Davi para ser rei em Israel, para representá-lo e fazer a sua vontade. E através de Davi, trazer ali aquele que reinaria por toda a eternidade. Então, ou seja, esse orador não era qualquer pessoa. Ele era filho de alguém muito importante. Não só era filho de alguém importante, mas ele também se coloca aqui como rei de Israel, rei de Jerusalém, em Jerusalém. Ou seja, ele herdou o trono do pai dele, o que fez ele também alguém muito importante. Logo, então, vocês já entenderam quem é essa pessoa? Salomão. Salomão é essa pessoa que está falando quem escreveu esse livro. Esse livro tão surpreendente e que nos intriga, que compartilhou das suas experiências de vida e que às vezes a gente olha de uma forma tão assim, né, com repulsa, né, tipo, por que ele está falando dessa forma tão dura? E eu trato ele até muitas vezes aqui, né, olhando nesse cenário, ele é quase naquela época, o que a gente pode chamar qual que é o nome daquele rapaz? Nelson Rodrigues. Por que Nelson Rodrigues? Né, ele foi um colunista, um jornalista que escrevia a vida nua e crua.
falava do mais íntimo das pessoas, né, da sociedade. Ele trazia à tona o que de fato acontecia na sociedade. E Salomão está fazendo a mesma coisa. Ele está trazendo à tona tudo aquilo que ele vivenciou, suas experiências do dia a dia, de uma forma nua, crua, sem maquiagem. E aqui, então, ele vai tratando, no livro todo, ele vai tratar de aspectos da sua vida, do que ele viveu, e que todos aqueles jovens que estão ouvindo ele, vai vivenciar também, que vai experimentar. Então, todos olhavam para ele com aquela grande expectativa, tipo, do que ele vai trazer de novo para a gente, quais são as experiências que ele teve, que eu quero absorver para eu tratar na minha vida. E assim, então, existe essa dinâmica ali, né, esse ambiente ali diante daquele pregador que estava, daquele orador que estava diante daquela plateia, agora já velho, já idoso, que está num lugar de compartilhar conhecimento. Ele está naquele lugar, tipo, eu entendi que agora o meu compromisso é instruí-los na verdade, como ele disse em Provérbios, instruir vocês jovens no caminho que se deve andar. E assim, então, Salomão traz a primeira tônica, né, o primeiro dilema da vida, a efemeridade. Algumas Bíblias vai tratar como vaidade. Aqui na minha versão, que é a NVI, hoje ela traz como inutilidade. Mas, na verdade, é que o texto que é usado aqui, né, o verbete que é usado no original, que eles trazem, é rebalo. Essa palavra que significa vapor. Um sopro, uma fumaça. E aqui, então, ele começa a tratar aqui, tudo que vivenciamos, tudo que experimentamos é como fumaça, é como um vapor, né, que a gente vê, mas quando a gente vai tocar, se espalha, foge da nossa mão, foge do nosso controle, foge de tudo que a gente compreende, porque a gente vê, olha funcionando ali, seguindo um curso, mas a gente não tem domínio nenhum. Todavia, a gente sempre dá um jeito de correr atrás. E assim ele diz que tudo é fumaça, tudo é passageiro, tudo é como esse vapor que agora está aqui, mas o sol aparece e ele some, passa. E assim então é a vida, ela é efêmera. O que é o efêmero? É algo momentâneo, que vai servir ali para um determinado ofício, para um determinado serviço. E é tão prática essa questão da efemeridade. Vamos pensar num show, quando a gente vai lá num show, lá tem um espaço livre, grandão, só que para esse show eles vão preparar todo um cenário, com toda uma estrutura, e essa estrutura toda eles montam especificamente para aquele show onde aquelas pessoas vão desfrutar daquele momento. Né? Tem as luzes, tem os painéis, tem a sonoridade e tudo mais, só que depois que acaba aquele show, volta tudo ao normal. É igual o casamento, né? As festas de casamento, o noivo, a noiva lá, passou um ano preparando a festa, né? Pensando como vai ser lá a decoração da igreja, como vai ser o vestido, como vai ser a roupa dos padrinhos, como vai ser os quitutes e tudo mais. Passou um ano, 365 dias. Só que durante 5 horas, no máximo, tudo passa. Acabou e volta a vida real, volta tudo à realidade. Essa é a efemeridade da vida. A vida é assim, aproveitamos num certo momento, mas depois volta tudo ao normal. É isso que ele está trazendo. E assim no próximo verso que ele fala, que vantagem tem o homem de todos os seus esforços? Que vantagem a gente tem do que a gente trabalha? Ou vou esticar um pouquinho mais. Que vantagem nós temos de todas as atividades que produzimos? De tudo que fazemos. Né? Vamos pensar que no trabalho, no estudar. Né? Levantamos cedo, vamos lá, trabalhamos todo o tempo para chegar no fim do mês, ganhar aquele salário, e aquele salário com as contas vai tudo embora. Não é? Você se rala de trabalhar lá, na expectativa, opa, dia 30 vai cair o meu salário, só que junto com o seu salário está um monte de conta já esperando vocês.
né? E não tem jeito, tem que pagar. Ou um aluno, né, um estudante, estuda lá, passa um longo período na faculdade, na escola, recebendo todo tipo de conhecimento, só que, principalmente nós, que passa ali pelo ensino médio e tal, chega ali para a faculdade e você vê, não aprende, não usa nada, ou usa muito pouco no nosso dia a dia. Aí eu fico pensando, por que eu passei por tudo isso? Que sentido fez? Né? Ou seja, ou no nosso dia a dia da vida, né? A mãe que se dedica lá ao filho, se doa, se entrega, lá leva o filho aqui, leva o filho ali, só que depois ele cresce, ó, tchau mãe, tchau pai, vai para a casa dele, vai formar uma nova família. Que sentido faz tudo isso se a gente vive fazendo e passa? Mas são momentos importantes, momentos que devemos valorizar. Sim, elas nos trazem esse enfado, esse cansaço, porque precisa de esforços para que essas coisas aconteçam. Precisamos nos dedicar para que essas coisas sejam realizadas. E muitas vezes, quando ela acaba sendo um fim em si mesma, sim, de fato, vira um cansaço, porque você vai fazendo automático, vai fazendo por fazer, ou talvez satisfazer alguma angústia das nossas vidas. Né? Você cria vários cenários para satisfazer o seu interior, satisfazer alguma falta, cobrir algum buraco que está ali no seu dia a dia. E aqui o orador traz essa máxima, traz essa verdade, traz essa efemeridade. Ele mostra para aqueles jovens que tudo que vocês tentarem fazer vai ser efêmero, vai ser passageiro. Vocês sim vão desfrutar, mas ao mesmo tempo vai trazer dor e cansaço, vai trazer enfadonho, vai ser estressante. E assim ele questiona, então que vantagem tem tudo isso? Aí a gente começa a perguntar, realmente, que vantagem tem? Será que faz sentido toda essa correria que eu faço no meu dia a dia? Todos os esforços que eu faço para agradar alguém? Será que faz algum sentido? Nós que, né, nessa geração cheia de compromissos, nos cansamos tão facilmente. Chegamos sempre no fim do dia e tudo é a mesma coisa. E sempre, né, eu coloquei aqui, gerundiano, sempre fazendo, sempre indo, sempre correndo, sempre indo e tudo mais. A nossa vida é assim. Né, encontramos alguém na rua, e aí como está a vida? Correndo. Vivemos assim, correndo. Correndo do quê? Correndo para quê? Correndo para onde? Mas nem tudo está perdido. Mas nem tudo está perdido, por quê? Apesar de termos toda essa situação em nossas vidas, apesar de ter tudo ser às vezes um fim em si mesmo, temos alguém que é eterno, que não passa, que está lá sempre, desde que tudo foi criado. E esse que não passa, que é eterno, que está lá, que desde que tudo foi criado, nos criou para seu louvor e para a sua glória. E quando a gente olha as nossas vidas nesse propósito e nesse sentido, faz sentido viver. A vida passa a ter graça, passa a ser colorida. Deixa esse preto e branco e começa a ser ao vivo e a cores. Passa a ser vida de verdade. Passamos a viver com alegria, porque Deus não nos fez nesse propósito para a glória dele. Olhamos lá para Adão, ele tinha tudo. Ele podia trabalhar sem se cansar, poderia comer do que ele quisesse, exceto de uma árvore. Ele poderia desfrutar de todos os animais, brincar com os animais, nadar naqueles rios fantásticos. E assim nós também, Deus nos deu esse mundo para desfrutarmos para a glória dele. Paulo fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida deve ser voltada para a glória de Deus. E de que modo? No seu trabalho,
você se dedicando em ser um bom funcionário, cumprindo suas responsabilidades. E fazendo com alegria, com prazer e satisfação, e não como um fardo, como uma obrigação pesarosa. Ou você que é pai ou que é mãe, olhando para os seus filhos, acompanhando o crescimento deles, como um presente de Deus, levando eles para passear, acompanhando a vida escolar deles, acompanhando o que eles estão vendo na internet, com os amiguinhos que eles andam. Você, marido, esposa, tendo um momento íntimo entre vocês, buscando também períodos de descanso em família. O cuidado do nosso corpo, o cuidado da nossa mente. Agindo dessa forma, no meio dessa correria toda, é que vamos glorificar a Deus. Dedicando tudo aquilo que temos em nossas mãos ao Senhor. E como a gente dedica ao Senhor? Quando olhamos para o nosso próximo. Como dedicamos, servimos ao próximo. Se você tem uma profissão, se você tem alguma função, ou como eu trouxe aqui esses exemplos, esses são seu próximo. Entrega esses serviços a Ele, faz o sentido na sua vida, olhando para Ele como estivesse fazendo para o Senhor. Mas somos teimosos, né? Essa fichinha ainda não caiu na nossa cabeça. E por conta disso, entramos numa outra crise, num outro dilema de vida. E nos parecemos muito com esse hino. Opa, cadê? Eu perdi. Eu tinha separado aqui, deixa eu olhar. Minutinho, irmãos, que eu perdi aqui. Devia ter escrito e não deixado na internet só. É um hino que vai falar muito a respeito da vida que vivemos, que nos leva para um lugar muito incômodo. Gente, eu perdi a internet. Não, eu quero ler, é melhor. É um... Está com o meu celular? Que é interessante, eu estou me esforçando para trazer, porque vai ser importante. Peço desculpa aos irmãos por essa gafe, mas é interessante porque vai nos trazer vai nos abrir a mente para uma realidade cotidiana. E nós estamos exatamente conforme essa situação. Que é o nosso segundo dilema. Pronto, achei. E é exatamente assim. Sabe esses dias que horas dizem nada? E você nem troca o pijama, preferir estar na cama. Um dia a monotonia toma conta de mim, é o tédio. Cortando os meus programas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tem remédio para livrar-me desse tédio. É o tédio. Quem já não vivenciou essa situação? Quem não acorda aquele dia que não quer nem levantar da cama? Né? Aquele dia que você está uma nhaca e não tira o pijama para nada. E muitas vezes estamos assim. Deixamos quando a gente deixa essa tormenta do fazer sem sentido tomar conta de nós, caímos nessa monotonia, nessa mesmice, né? Às 6 horas da manhã o sol bate na minha janela, aí eu levanto, vou no banheiro, me troco e tomo café e parto para trabalhar. E quando não estou atrasado, eu tomo café. Se eu estiver atrasado, esquece. Né? Vai comer agora só lá no meio-dia. E aí vai atrás do busão, do Uber, do táxi. Aqueles que vão trabalhar e aqueles que ficam em casa, que também tem aquela correria, tipo, eu preciso arrumar isso, fazer aquilo outro, preciso sair, preciso tudo. E assim a gente vive todos os dias, pelo menos, se não os 365, os 200 dias da nossa vida é assim. Tudo igual, tudo repetindo.
É um ciclo sem fim. E a gente fica se perguntando, de novo, e nada muda. E vai nos tornando essas pessoas tristes, estressadas, revoltadas, moribundas, porque essa canseira nos pesa. E isso não era um problema só da nossa geração. Perceberam que Salomão também já estava apresentando essa questão para aqueles jovens 3.000 anos antes de nós, porque ele escreveu mais ou menos 1.000 antes de Jesus Cristo, mais 2.000 anos com Jesus Cristo, 3.000, imagine, 3.000 anos antes, e a sociedade já vivia esses problemas, esse tédio, esse dilema da mesmice da vida, de todo dia igual, todo dia a mesma coisa, todo dia almoçar o mesmo arroz e feijão, todo dia falar do mesmo assunto. Às vezes marido e mulher já nem estão conversando mais, porque todo dia é o mesmo assunto. O filho que está dando dor de cabeça, um problema que tem no trabalho, então se cansa de falar todo dia a mesma coisa, que acabam deixando de conversar. E olha o problema disso em nossas vidas. Olha como isso está penetrando no nosso dia a dia, a gente não percebe. E olha como isso é problemático, que vai nos deixando doentes, vai nos deixando feridos, vai nos distanciando. Embora hoje a tecnologia aumentou tanto, né, e falamos, né, dessa conectividade, desse mundo conectado, desse mundo ligado, mas ao mesmo tempo nos leva para um caminho de tédio também, porque é muito, é tanta informação. Às vezes você abre lá o Instagram, aí ali naquele, eu não sei muito os termos, ali naquele campinho de busca, só que tem aqueles monte de quadradinho lá, eu não sei o nome, tá, gente? Que tem um monte de quadradinho lá e tem informação de tudo que é tipo roupa, viagem, carro, passeio, sei lá o que, comida e tal. Aí percebeu, num quadradinho tão pequenininho, você já se informou de um monte de coisa. Em uma fração de segundo. Aí a sua cabeça pira, a gente fica doido, fica cansado. E logo quer desistir. Porque aí você, tá bom, sai da internet, vai para a TV. Aí na TV, más notícias, é guerra ali, é guerra aqui, é assassinato ali, assassinato aqui, é porque o dinheiro está acabando, é que existe crise econômica, e tudo isso vai deixando a gente doido, vai perturbando o nosso ser, e a gente vai desistindo da vida a cada dia, a cada instante, a cada momento, que realmente dá vontade de não levantar da cama e manter-se com o mesmo pijama. E não é assim a nossa vida. E vamos falar, porque a gente vive isso a cada dia. Né? Aquele dia, tipo, não acredito, eu vou ter que enfrentar aquele problema, aquela situação. E a vida assim, diz o pregador, ela é sim, ela é tediosa, ela é cansativa, ela nos traz dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que tudo também foi criado de uma forma muito bem organizada e repetitiva. Quando ele traz aqui o caminho do sol. O sol se levanta, o sol se põe de volta para o seu lugar. O vento passa, vai para o sul, vai do sul, vai para o norte e volta para o mesmo lugar sempre. E assim os rios vão para o mar, e sempre vão para o mar, e sempre vão para o mar. E assim a vida vai vivendo esse ciclo. E achei muito interessante aqui, quando ele fala que o rio vai para o mar e o mar não transborda. Olha que fantástico. Sabe que eu nunca parei para pensar nisso, gente? Nunca fui uma criança curiosa. Eu nunca fui uma criança curiosa, então eu nunca parei para pensar, é mesmo, não evapora, mas boa, irmã Rosângela, tem o ciclo das águas, né? Eu acho que é por isso, eu sabia do ciclo das águas. Mas tudo foi milimetricamente programado. Tudo foi muito bem estrategiado, muito bem organizado para um propósito. Apesar de ser repetitivas as coisas, se você prestar atenção nos detalhes de cada situação, você vai ver beleza. Você vai ver profundidade. Você vai ver preciosidade. E você vai ver diferença.
né? Não vai ser nada monótono. Nem sempre o sol vai estar na mesma posição que ele estava no dia anterior ou no mês passado. Ou assim como a lua, nem sempre ela vai estar naquela mesma situação que ela esteve na semana passada. Nem sempre a chuva vai cair da mesma forma que ela caiu ontem. E percebem que, mesmo que caia chuva, todo dia, no fim da tarde, ela vai ser diferente do dia anterior. O sol e todo o resto. Por quê? Tem alguém que organizou tudo isso. Tem alguém que planejou tudo isso muito bem pensado, muito bem elaborado. O estado da arte é perfeito, é excelente, é fantástico. E quando a gente começa a olhar esses detalhes, prestar atenção nessas minúcias da vida, vamos encontrar beleza e o tédio acaba. Quando a gente levanta de manhã olhando para essas sutilezas da vida, né, a graça de você levantar. Eu sou daqueles que acorda sem despertador. Sim, eu sou louco, entendo. Mas eu acordo sem despertador. Mas olha que fantástico que Deus nos organiza o nosso organismo, né? Tanto organiza, mas para exatamente a gente, no momento certo que Ele nos propôs despertar, para a gente seguir o rumo, o fluxo da nossa vida. Então, tudo isso começa a fazer sentido quando a gente olha e agradece o Criador por tudo que Ele fez. Quando a gente olha para o Criador, logo cedo de manhã, no abrir os olhos, nosso dia é diferente. Porque Ele nos faz ver a vida diferente, como Ele criou, segundo o propósito que Ele nos fez. E assim, então, nós podemos vencer esse tédio que nos assombra, que nos perturba, que quer nos deixar na cama, olhando para a criação, para a beleza da criação, e nós somos parte dessa criação, Ele nos escolheu para ser parte dela, e muito mais para gerenciá-la. Ele nos colocou no lugar de destaque diante de toda a criação, para sermos a sua imagem e semelhança. E quando a gente pensa em ser imagem e semelhança de Deus, estamos pensando em algo grandioso, algo profundo, algo que é poderoso, porque nós refletimos a glória do Pai. E vivemos num processo a sermos semelhantes a Jesus Cristo em perfeição, onde caminhamos para essa glória. E quando a gente começa a olhar essas coisas no nosso dia a dia, né, e pensar na nossa vida como estamos vivendo aqui para a glória de Deus e sermos a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa vida vai ser diferente. Esse tédio vai passar como fumaça, como vapor, e vamos glorificar a Deus pelas grandes coisas que Ele tem feito em nossas vidas, e o bom pastor vai nos levar a viver em abundância. Enquanto o tédio rouba a alegria da nossa vida, Jesus Cristo veio para trazer e nos dar vida em abundância, como o bom pastor, como esse que cuida de nós, e Ele tem cuidado de nós a cada dia. Então temos que louvá-lo de fato, porque, novamente, olha, só o fato da gente levantar e estar aqui nessa noite, reunidos como igreja, é dádiva de Deus. Que bom saber que você foi salvo por Jesus Cristo. E que maravilha, então isso sim faz sentido na nossa vida, por isso que não tem como existir o tédio em nós. Mas, assim mesmo, somos teimosos. Continuamos vivendo de uma forma que, segundo as nossas regras, segundo a nossa vontade. E assim, então, persistimos em ser alguém, né? E somos buscando expectativas vazias. Expectativas aí que não nos levam em nada. Nós queremos ser o conquistador do mundo. Queremos dominar. Né? Quando jovens queremos logo alcançar ser adulto, né? Como ali na fase adolescente, e dominar o mundo, ser livres, né? Conquistar as coisas, passar por cima de tudo. Ou se não, quando já adulto, queremos buscar aí essa autonomia, agora eu sou adulto, eu posso fazer o que eu quero, vou para lá, vou para cá. E assim a gente sempre tenta ser alguém, ser algo, conquistar, criar. Pensamos que vamos ser o grande inventor do século.
né? Ou se não ser a pessoa mais importante na vida de alguém. Vivemos nessa vibe aí de pensar, tipo, não, eu quero ser o cara da vez, a bola da vez. E assim a gente vive de uma forma querendo controlar tudo e todos. Queremos viver de uma forma que quero ser memorável, né? Quero marcar ali, colocar a minha mão na calçada da fama, na vida de alguém ou nesse mundão de meu Deus. Mas sabe por que tudo isso? Temos sentido por tudo isso, atrás dessas expectativas, dessa busca de ser alguém. Temos medo de ser esquecidos, temos medo de cair no ostracismo, de ser deixados de lado. Nós temos essa preocupação de que alguém não se lembre de nós. Então, logo, preciso estar conectado. Então, vamos lá ver qual que é a internet do momento, qual que são o melhor celular do momento, né, que tem a câmera de melhor resolução, que tem um processador mais rápido, o aplicativo, hoje é tudo aplicativo. Então, qual que é o aplicativo que vai me ajudar a falar inglês, francês, alemão, ou o aplicativo que vai me ajudar a facilitar a vida ou ganhar dinheiro? Hoje, a bola da vez são essas pessoas, né, os influencers, né, que a gente liga a internet, aí sempre tem alguém que sabe muito de alguma coisa, mas na verdade não sabe nada. Mas ele fala que sabe, sou especialista em maquiagem. Aí vai lá e fala, faz vídeo e tal. Ou não, sou especialista em determinada profissão, então eu vou ensinar vocês como ganhar o primeiro 1 milhão em 24 horas. Né? E assim a gente tem essas pessoas, e vamos olhando para isso, a gente começa a se olhar, né? Aí você faz o cara crachá, se olha no espelho e fala, gente, eu preciso também correr, preciso fazer algo porque eu preciso também aparecer, preciso me encaixar em algum grupo, em alguma comunidade, eu preciso ser visto. E ao mesmo tempo você fica lá, nossa, gente, eu sou um fracasso, né? Que olha lá, o cara não tem 20 anos, ele já está, lá em cima, né? Já está igual lá no Pica-Pau, né? Fama, dinheiro, mulheres, iates. Né? O Tiaguinho lembrou. Estamos nessa dinâmica de vida porque a gente quer conquistar, quer ser, quer aparecer, quer ter. E queremos ser sempre lembrados. Então a gente se envolve em todas essas dinâmicas da vida, mesmo que às vezes a gente não goste. Né? Você faz aquele esforço naquela festinha que você não quer estar lá. Mas você vai por quê? Você quer ser lembrado, você não quer ficar de fora. Ou você está em algum ambiente com aqueles amiguinhos que nem faz o seu tipo. Mas você faz o esforço porque você precisa, você não quer ser esquecido. E assim a gente vai se desgastando com esse tipo de coisa, com esses esforços desnecessários, com essas buscas ensandecidas, porque queremos ser lembrados, queremos ser alguém na história, queremos nossos 15 minutos de fama. Mas será que isso faz sentido? Será que é isso que precisamos? Porque se a gente olhar ao nosso redor, sempre vai ter alguém na sua frente. Né? Lembrei aqui agora, né, montando aqui o sermão, lembrei de uma situação assistindo uma série que a gente gosta muito, aqui, Fran e eu, e lembro de uma ocasião que um personagem, eu vou falar como personagem A, que fica mais fácil, aí fica até genérico, a gente inclui em todos os atos da nossa vida. O personagem A, um momento comemorando lá, porque ele foi matéria de revista, né? Sai ali numa folha de uma revista. E aí chega numa outra pessoa, num personagem B, viu só, eu saí em tal revista. Aí esse personagem B olha para ele, beleza, eu sou a capa da revista. E é isso. É isso. A gente tenta ser tanto, mas sempre vai ter alguém na nossa frente. E vamos lá, não é de nenhum demérito.
Não vejo nenhum problema nisso. A Bíblia nos fala que não tem nenhum problema. Né? Lembramos de João Batista, importa que ele cresça para que eu diminua. Paulo fala que tenhamos os outros em consideração melhor que nós. E é isso, devemos olhar para o outro de outra forma, sempre melhor que nós, sempre prontos a estar dispostos para o outro, e não simplesmente para nós mesmos. Mas por quê? Temos medo de envelhecer, medo de ser esquecido, medo de morrer. Então movimentamos, queremos sempre estar ativos, queremos sempre estar na vista das pessoas, porque temos esses pequenos medos, e que são reais, são verdadeiros, fazem parte do ser pecador que somos. Mas tem alguém que é muito melhor do que tudo isso. Alguém que não se esqueceu de você. Alguém que entregou a sua vida, se doou por você. E esse alguém é Jesus Cristo. E Ele nos faz viver em novidade de vida. Ele nos faz viver uma vida nova. Uma vida que não precisa dessa correria, dessas efemeridades, dessas frustrações tediosas. Porque Ele é a própria vida. Tudo começa por Ele. Ele deu a sua vida porque Ele é a própria vida. E Ele quer nos dar a sua vida. E Ele fez aquela grande promessa que em nenhum momento nos abandonaria. Quando Ele é assunto ao céu, Ele fala para os seus discípulos e seguidores que Ele estaria conosco, com eles todos os dias, e assim essa promessa se estende a todos nós, que Ele está conosco todos os dias. E assim, devemos viver nessa certeza de que, mesmo que alguém não nos lembre de nós, mesmo que em algum momento sejamos esquecidos, Cristo jamais nos abandonará. Porque essa é a promessa que Ele fez. Ele já doou a sua vida por ti, por nós. E agora todos juntos, na verdade, devemos somar um com o outro, como comunidade, como igreja, como corpo desse Cristo vivo. E um ajudar o outro, e todos juntos criar algo fantástico, surpreendente. E através disso anunciar o Evangelho a todas as nações. Anunciar que a verdadeira vida está em Jesus Cristo. O verdadeiro sentido da vida está em Jesus Cristo, o qual que para Ele é todas as coisas, por Ele foram feitas todas as coisas, e assim vamos dar glória a Ele. É nesse propósito, é esse o sentido da vida. Jesus Cristo. Ele que vai dar esse colorido que nós tanto buscamos. É Ele que vai dar o sentido a essa efemeridade que nos maltrata. Esse tédio que nos consome. É Ele, Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, que tem controlado desde ontem, hoje e eternamente. Porque Ele não muda. E assim Ele permanece para todo sempre. Então, meus irmãos, na busca desse sentido da vida, onde são cheios dessas efemeridades, dessas coisas passageiras que não são importantes, a única forma de saciá-las é em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, que vai tirar de nós todo esse tédio, nos dando uma vida abundante, uma vida cheia de graça, nos livrando de todo ostracismo, porque Ele nos deu uma vida nova. Ele é a nova vida e a vida eterna. Oremos. Eterno e soberano Deus, Deus Todo-Poderoso, te louvamos por esse momento, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que nos confronta, mas também nos traz conforto e consolo, Senhor. Obrigado, Pai, por tão magnífica bênção, Senhor, desse cuidado em nossas vidas, Senhor.
Enquanto o mundo não vê sentido em nada, nós encontramos o verdadeiro sentido do viver. E está em Jesus Cristo a vida eterna, a verdadeira vida. Pai, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Senhor. Amém. Irmãos, fiquem em pé. Oremos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do seu Santo Espírito estejam com todos. Amém. Tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Amém. Boa semana, meus irmãos.